Deus abençoe muito você, Deus abençoe muito o seu dia, Deus abençoe muito a sua vida. Mais uma devocional, vamos continuar no Evangelho de Mateus. E hoje o texto é extremamente profundo. Extremamente profundo. Capítulo 10 de Mateus, ele é muito, muito profundo. Como você percebe aí, existe o texto lá em Marcos capítulo 5 e Lucas capítulo 9. Mas você percebe que são pouquíssimos versículos. E no capítulo 10 é praticamente todo o capítulo, 42 versículos, falando sobre Jesus envia os 12. Aqui ele dá algumas instruções para nós, como discípulos de Jesus, extremamente importantes. Então eu quero que você abra o seu coração, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito forte com você hoje. Você que deseja cada dia seguir os passos de Jesus, sendo discípulo de Jesus, aqui ele nos dá uma instrução muito, muito forte, muito clara sobre o que é ser seguidor de Jesus, o que é ser discípulo de Jesus. Aqui são os 12, versículo 2, são estes os 12 apóstolos. Aí nós vemos aqui Simão, chamado Pedro, André, o irmão de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, esses 4 os pescadores lá de Cafarnaum, na Galileia, Filipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Mateus, cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Aí Jesus envia-os, e quando ele os envia, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções. Eu acho muito profundo isso aqui, porque é praticamente agora uma aula prática. Jesus estava treinando líderes, e aqui ele faz uma aula prática. Vocês vão praticar aquilo que vocês estão aprendendo. E enviou os 12 para irem para cidades e pregarem o evangelho. E deu poder para eles. Poder de cura, poder de expulsar demônios, poder para ensinar, poder. Jesus deu dinamis, o poder para os discípulos fazerem a obra. A obra de Deus é feita por nós, mas através do poder de Deus. Então Jesus deixa isso muito claro. Aí ele diz, não se dirija aos gentios, lembrando que Mateus está escrevendo para os judeus. Tá? Então Jesus, nesta hora, Mateus deixou isso bem claro. Não se dirijam aos gentios, nem entrem na cidade, não entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Jesus veio para o que eram os seus, como diz lá em João, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Ele veio para os seus. Então a pregação inicial de Jesus era para Israel, mas já abrangendo o mundo. Mas primeiro era Israel. Então eles foram enviados para a casa de Israel. E aí a pregação, o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Versículo 8. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. E aqui ele começa a falar algumas coisas interessantíssimas sobre o ministério, sobre o pastorado, sobre as pessoas que estão à frente das igrejas. E eu quero que você preste muita atenção. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Olha que coisa interessante. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: não cobrem por milagres, não cobrem por pregações. É isso que Jesus está dizendo. Eu fico intrigado hoje quantas pessoas cobram para ir pregar o evangelho. Cobram mesmo. Fala que é uma oferta, é um nome chique para cachê. Sabe? 10 mil reais para eu ir à sua igreja. Cobram.
Eu recebi de graça, como que eu vou cobrar aquilo que eu recebi de graça? Tem pessoas que têm o dom da música. Se quiserem dizer o seguinte, olha, levante uma oferta, o que vocês levantarem, o que vocês puderem, Deus tocar no coração, tranquilo. Cobre as despesas de viagem, tranquilo. Mas cobram cachê. Cobram para dar aquilo que receberam de graça. Pregadores cobrando 5, 6, 10, 15 mil reais para fazer pregações. Queridos, isso é loucura. Isso é loucura. Agora, e o pastor que tem o seu salário? É justamente isso aqui que Jesus diz. Jesus não fala para você cobrar para pregar. Jesus não fala para você cobrar para cantar. Você não pode cobrar aquilo que você tem de graça. Isso é uma insanidade. Mas olha só o que ele diz aqui no versículo 9. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Ou seja, não leve dinheiro. Não levem. Só que eles iam ficar semanas, meses fora. Então, como que eles iam se sustentar? Não levem dinheiro. Não levem ouro, prata, cobre, não levem dinheiro. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Vocês estão trabalhando e vocês devem ser sustentados pelo trabalho de vocês. Então é por isso que o pastor é assalariado. Por isso que o pastor tem um salário, porque ele está deixando o tempo dele e ele precisa se sustentar e sustentar a família. Então Jesus disse isso para os discípulos. Digno é o trabalhador do seu sustento. Digno é o trabalhador. Então vocês vão pregar o evangelho, vocês vão anunciar as boas novas, vocês vão às cidades e vocês vão ficar nas casas das pessoas, as pessoas vão dar alimento para vocês, vão dar roupa para vocês, porque digno é o trabalhador do seu sustento. Então Jesus ensina aqui uma coisa interessantíssima. Assim como no Antigo Testamento, o sacerdote que trabalhava no templo, a tribo de Levi, que Deus separou, e Deus não deu terra para eles. E Deus disse, a herança de vocês serei eu. Então, eles trabalhavam no templo, os sacerdotes, os levitas, e eles eram sustentados pelos dízimos, pelas ofertas e pelos sacrifícios que o povo dava, porque Deus instituiu isto. E Jesus agora chega para os apóstolos e diz, vocês vão ser sustentados pela igreja, porque vocês estão trabalhando na obra. É o tempo integral de vocês. E digno é o trabalhador do seu salário, digno é o trabalhador do seu sustento. Depois Paulo fala muito sobre isso. Quando nós chegarmos lá nas cartas de Paulo, nós vamos ver muitas coisas a esse respeito. O versículo 12. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. E se não for, que a paz retorne para vocês. Eu acho isso aqui muito profundo. Todo jeito eu terei paz. Todo jeito eu terei a paz de Deus no meu coração. Se eu abençoo uma pessoa, se eu trago paz para uma pessoa, e aquela pessoa acredita, ela vai receber essa paz. Se ela não acredita, essa paz volta para quem impetrou a paz. É isso que Jesus está dizendo. Por isso que eu tenho que abençoar todas as pessoas. Eu não tenho que amaldiçoar ninguém. Porque aquilo que eu lanço ou chega na pessoa ou volta para mim. Então, se você começar a amaldiçoar pessoas, é perigoso que você seja amaldiçoado. Então, tome cuidado com isso, tá? Usa sua boca para abençoar. Se a pessoa não for digna de ser abençoada, essa bênção vai voltar para você. E você será abençoado. Você vai lançar paz. Se ela quiser essa paz, aleluia. A paz está na casa dela, na vida dela. Se ela não quiser, essa paz vai voltar para você. Mas aquilo que você semeia, você colhe. Pensa nisso com carinho. Quando ele fala sobre as cidades,
que eles estavam pregando, ele fala sobre Corazim, ele fala sobre... olha só as cidades que Jesus coloca aqui. Versículo 15. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor ou menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio de lobos, portanto, sejam astutos como a serpente. Eu quero que você grife esse texto. Tá? Quando Jesus falava deles pregarem, as pessoas muitas vezes não creriam, mas Jesus fala uma coisa fantástica aqui para mim e para você. Sejam astutos como a serpente, ou as serpentes, e sem malícia, ou simples como as pombas. Esse texto aqui é muito profundo, porque há muitos cristãos que acreditam em tudo e são enganados. Há muitos cristãos que romanceiam as coisas, espiritualizam tudo, e tem pessoas muito mentirosas, tem pessoas enganadoras. Então ele diz aqui, sejam astutos como a serpente. Cuidado, porque vocês estão lidando com gente, e gente má, esse mundo é mau. Mas ao mesmo tempo, não deixe a simplicidade de vocês, sejam simples como as pombas. Não vejam maldade em tudo, mas tenham equilíbrio. Seja astuto para não confiar em todo mundo até perceber frutos na vida daquela pessoa, até conhecer aquela pessoa. Porque tem muita gente mentirosa nesse mundo. E tem muitos filhos de Deus que, por causa da simplicidade excessiva, se deixam levar e são enganadas. Tem muitas pessoas cruéis dentro das igrejas para enganar o povo de Deus. Então aqui diz o seguinte, para mim e para você, seja astuto como a serpente, simples como a pomba, ou seja, tem equilíbrio. Mas cuidado para não ver maldade onde tem maldade. E cuidado para não ver maldade onde não tem maldade. Ou seja, seja equilibrado e peça sabedoria para Deus. Esse versículo aqui é muito profundo. O versículo 19. Quando os prenderem, não se preocupem. Eu acho lindo esse texto. Lindo. Quando prenderem vocês, não se preocupem quanto ao que vão dizer ou como dizê-lo. Naquela hora será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do meu Pai, o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Quando eu estou disposto a fazer a obra de Deus, é Deus que me dá as palavras. É Deus que me faz lembrar de pregações, é Deus que me dá sabedoria. É Deus que dirige a minha vida. Quanto mais sensível eu tiver ao Espírito Santo de Deus, mais Ele vai me usar. É isso que Jesus está dizendo aqui. Seja sensível à voz de Deus, porque Ele vai usar vocês. Ele vai falar através de vocês. Não fiquem preocupados, porque as palavras serão dadas a vocês. E sabe o que isso se chama? Milagre sobrenatural. É Deus fazendo a sua obra através das pessoas que se dispõem a fazê-la. Não é você que faz a obra. Não sou eu que faço a obra. É Deus através de mim e através de você. E tem muita gente que não trabalha na igreja, não trabalha, não faz a obra de Deus porque diz eu sou incompetente. E você é mesmo, e eu também sou. Para fazermos a obra do nosso jeito, da nossa maneira, vai dar errado. Mas não somos nós que fazemos. Tudo posso naquele que me fortalece, a minha suficiência vem de Cristo. É o Espírito Santo que faz, é o Espírito Santo que me dá palavras, é o Espírito Santo que dirige a minha vida. Isso se chama milagre para quem se dispõe. Se disponha e perceba os milagres de Deus acontecendo na sua vida. Muitas vezes não acontece porque nós não nos dispomos. Achamos-nos inadequados. Achamos-nos
muito aquém. Deus usa quem se dispõe. E a palavra é Ele que dá. O versículo 22, grifa esse versículo também. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Vocês serão odiados de todos por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Tá? Perseverança, firmeza de propósito. Agora, versículo 28. Queridos, esse capítulo é maravilhoso. Quando eu falo para você grifar esse versículo, aquele versículo, eu acho que tem que grifar praticamente todo o capítulo. Mas o capítulo 10, o versículo 28, ele é muito profundo. Muito profundo. Não tenham medo dos que matam o corpo. Não tenham medo. Não tenham medo das pessoas, não tenham medo de homens. Não tenham medo daqueles que matam o corpo. Mas não podem matar a alma. Não tenham medo daqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo. Aqui é a palavra temor. Temor. Tenham medo. Tenham temor daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Aqui ele está falando do próprio Deus. Tenha temor de Deus. De Deus. Porque Ele sim pode destruir o corpo e a alma e levá-la para o inferno. Homens não. O que os homens podem fazer é destruir o corpo, mas a sua alma será salva. Por isso você tem que perseverar. Por isso que você tem que olhar para Cristo. E lá está o seu tesouro. Temer a Deus, tá? E quem pode lançar a alma no inferno não é o diabo, não. Como algumas pessoas interpretam esse texto. O diabo não tem poder nenhum para lançar ninguém no inferno. Quem tem poder para lançar a pessoa no inferno é Deus condenando-a pelos seus atos. Porque o próprio diabo vai para lá também, para sofrer junto com todos que ele engana. Então, guarda isso no teu coração, tá? É Deus que é o juiz, não é Satanás, não. E eu vou prestar contas para Deus, por isso que eu tenho que temê-lo. O que é temer Deus? É levá-lo a sério. É não brincar com ele. E aí ele continua. Versículo 29. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha. Você pega 2 pardais lá e compra por uma moedinha, algumas moedinhas. Contudo, nenhum deles, nenhum pardal, cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. A Bíblia diz que nenhuma folha da árvore cai sem a permissão de Deus, nenhum pardal cai sem a permissão de Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Você não sabe quantos cabelos tem na sua cabeça, mas Deus sabe. Deus sabe coisas de você que nem mesmo você sabe. Deus é o Deus de detalhes. Portanto, não tenham medo. Não tenham medo. Porque vocês valem muito mais do que muitos pardais. Jesus está dizendo aqui uma coisa fantástica. Eu cuido dos pardais. Eu cuido até dos cabelos da cabeça de vocês, estão bem contados. Então não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Vocês valem mais do que muitos pardais. Você é filho. Você é filha. O versículo 32. Aqui é sobre a questão de temor, tá? De levar Deus a sério. Esse versículo eu quero que você grife também. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Aqui fala sobre batismo, pessoas que ficam relutantes em se batizar, em confessar Jesus diante de outros.
E Jesus está te dizendo aqui, se você não me confessar diante dos outros, eu também não vou confessar você diante do céu, do meu Pai. Mas se você confessar diante dos outros, eu vou confessar você. Tem pessoas que têm vergonha de dizerem que são cristãs, que frequentam uma igreja evangélica. Pessoas na faculdade, pessoas no trabalho. Essas pessoas têm que rever a conversão. E a Bíblia está dizendo, eu não vou confessá-las também. Se você tiver vergonha de mim, como que eu vou te honrar? Então, pense dessa forma. Tema a Deus, porque Ele pode lançar o seu corpo e a sua alma no inferno. Agora, temer o homem, o máximo que ele pode fazer é matar o teu corpo. Mas que a sua alma está guardada. Então, eu só quero dizer uma coisa para você. Leve Deus a sério, tá? Isso aqui é discipulado. Isso aqui é ser discípulo de Jesus. Isso aqui é Jesus ensinando o que Ele quer de mim e de você. O versículo 37. Prioridades na vida. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha a sua vida perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Eu quero que você guarde uma coisa no coração. Jesus não está dizendo para você odiar a sua família. O que Ele está dizendo aqui é você tomar cuidado para não colocar ninguém na frente dele. Tem pessoas que deixam a igreja porque se casam com pessoas não crentes, não cristãs, não tementes a Deus. Ou seja, colocou o marido, colocou a esposa antes de Deus e casou-se sabendo que essa pessoa não viria para Cristo. Ou então naquela esperança, vou casar, quem sabe vem. Aí coloca a pessoa na frente. E a pessoa não é digna de Cristo. Porque Jesus fala aqui, se você colocar alguém à minha frente, é questão de prioridades, gente. Jesus Cristo é a pessoa mais importante da minha vida, o reino de Deus é a coisa mais importante da minha vida. Por isso que Jesus diz, você tem que aprender renúncia, isso é o discipulado. Quem amar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa vai salvá-la. E perder não é só morrer, literalmente, mas é morrer para os meus desejos, morrer para aquilo que me afasta de Deus. Renúncia. Não existe discipulado sem renúncia, não existe discípulo de Jesus sem renúncia. Eu não posso ser uma pessoa na igreja e a mesma pessoa ou outra pessoa fora da igreja, no mundo. Crentes mundanos. Que eu nem sei se posso chamar de crentes. Porque não honram. Então, isso aqui é uma coisa muito séria. Versículo 40. Quem recebe vocês, recebem a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Glória a Deus por isso. Jesus está dizendo aqui, vocês estão me representando aí na terra. Olha que coisa digna. Olha que honra. Deus olha para mim e diz, você está me representando. Por isso que ele diz aqui no versículo 42, para terminarmos. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu asseguro que não perderá a sua recompensa. Olha que coisa linda. Deus nos ama e Ele sabe que aqueles que têm compromisso com Ele, que são discípulos, serão recompensados. Então Deus fala até o seguinte, aqueles que derem até um copo de água fria para vocês, eu vou recompensá-los. E aqueles que perseguirem vocês, eu vou tomar conta e vou julgar a causa de vocês. Vocês são meus filhos. E nada vai acontecer com vocês sem eu permitir. Isso é ser discípulo de Jesus. Seguir Jesus é o mais fascinante projeto de vida. E o capítulo 10, ele deixa isso bem claro. Bem claro.
Que Deus abençoe muito a sua vida. Que Deus te dê firmeza de propósito no seu andar, no seu falar, no seu pensar, no seu agir. Seja discípulo de Jesus. Grande será o seu galardão. Confesse-o e ele vai confessar você diante do Pai. Se batize se você ainda não é batizado. E se você é batizado, firme os seus passos. Isso é ser discípulo. Vamos orar. Senhor, é um privilégio muito grande sermos teus seguidores. Muito mais do que religiosos, somos seguidores do Senhor. Somos aqueles que mostram com a vida, com as palavras, com as atitudes, quem é Jesus. Que o mundo veja Jesus através de nós. Somos teus discípulos, e isso é uma honra para nós. Que o Senhor nos abençoe com firmeza de propósito. Que o Senhor nos abençoe com perseverança. Em nome de Jesus. Amém e amém. Na leitura que você fará do capítulo 10, deixa Deus confrontar você com a palavra. Aquilo que estiver faltando, peça perdão para Deus. Peça misericórdia. A ideia é essa, não é somente ter um conhecimento intelectual da Bíblia, mas eu praticar aquilo que eu estou ouvindo. Coloque a tua casa da rocha, tá? Ouça e pratique. Que Deus abençoe muito você, que Deus abençoe muito a sua vida. E até amanhã com mais um devocional. Esse tempo precioso que Deus tem nos dado aqui juntos. Que Deus te abençoe muito em nome de Jesus.